E aí, gente bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Anderson. Vamos voltar para o nosso estudo de física? Beleza, vamos lá então. Pessoal, tudo bem? Vamos lá então para a resolução daqueles exercícios da página 14. Então vamos lá para o primeiro, olha só. A temperatura média de um ser humano é de 36,5 graus Celsius. Determine essa temperatura na escala Fahrenheit e Kelvin. Então, conforme o gabarito, vamos fazer essa transformação então de 36,5 graus Celsius para Fahrenheit. Aí nós vamos usar a equação de conversão. Olha só, tenho aqui a temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Como é que nós vamos resolver isso aqui? Eu tenho a temperatura em Celsius, que é 36,5. Então vamos substituir 36,5 no lugar de TC e vamos resolver então essa sentença. Agora eu tenho essa sentença para resolver. Como é que faremos? 36,5 dividido por 5 igual a 7,3. Então aí teremos essa nova sentença, 7,3 igual a TF, que é a temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Agora, vamos multiplicar cruzado. Vamos pegar esse 9 e vamos multiplicar 9 vezes 7,3. Então, 65,7. Igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Agora, esse 32 negativo a gente vai passar para o outro membro e ele vai ficar positivo. Então, 65,7 mais 32, então nós temos que a temperatura em Fahrenheit é de 97,7 Fahrenheit. Agora vamos fazer a transformação da escala Celsius para a escala Kelvin. Da mesma maneira, né? Vamos lembrar lá da equação, ó. Eu tenho que a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273. De onde apareceu isso? Vamos lembrar que lá na equação nós temos temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Os dois denominadores são 5, então eu posso simplificar. Então vai me restar o que eu tenho aqui. Muito bem. Então vamos substituir o que é fornecido no exercício. A temperatura em Celsius é 36,5, igual a temperatura em Kelvin menos 273. Vamos substituir, ok? Agora, esse negativo, menos 273, nós vamos passar para o outro membro, ele vai ficar positivo. Então, a temperatura em Kelvin é 273 mais 36,5, que é igual a 309,5 Kelvin. A questão número 2 diz o seguinte: em uma viagem pela Inglaterra, informa-se que a temperatura externa é de 68 graus Fahrenheit. Determine essa temperatura na escala Celsius e Kelvin. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos transformar essa temperatura que foi dada, primeiramente para Celsius. Então nós temos aqui, transformando essa temperatura de Fahrenheit para a temperatura de Celsius. Novamente, vamos pegar a escala de conversão, a equação de conversão. Temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. No lugar de TF, vou substituir por 68. Agora eu resolvo. 68 menos 32, teremos 36. Então agora eu tenho a seguinte equação. Temperatura em Celsius sobre 5 igual a 36 sobre 9. Agora a gente pode dividir esse 36 por 9. 36 por 9 nós temos 4. Então a temperatura sobre 5, temperatura em Celsius sobre 5, igual a 4. Vamos multiplicar o 4 pelo 5. Então temos que a temperatura em Celsius é igual a 20 graus, tá? Que corresponde então a 68 graus Fahrenheit. Agora, da escala Fahrenheit para Kelvin, eu tenho a seguinte equação. A temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Vamos resolver substituindo a temperatura em Fahrenheit por 68. Então nós temos agora uma nova equação. Então a temperatura
em Kelvin menos 273 sobre 5 é igual a 68 menos 32 sobre 9. Resolvendo isso aqui, vamos chegar em 36 sobre 9 igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Agora, dividindo o 36 por 9, temos 4. Então, a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5 igual a 4. Agora, vamos multiplicar cruzado. Ó. 5 vezes 4, 20. E com esse 20, a gente vai somar com esse menos 273, que vai passar para o outro membro. Então, nós temos que a temperatura em Kelvin é de 293. Questão número 3. É comum encontrarmos termômetros que estejam graduados na escala Celsius e Fahrenheit. Nesse tipo de termômetro, existe uma temperatura na escala Fahrenheit que corresponde ao dobro da temperatura na escala Celsius. Que temperatura é essa? Bom, então a gente tem a informação de que existe uma temperatura na escala Fahrenheit que é o dobro do que a gente encontra na escala Celsius. Então vamos verificar o que nós temos no gabarito. Ó. Vamos relacionar a temperatura em Celsius com a temperatura em Fahrenheit usando a equação. Essa que nós temos, temperatura em Celsius sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. A princípio eu não sei qual é essa temperatura. Se eu não sei, então nós vamos chamar a temperatura em Celsius de X. Consequentemente, a temperatura em Fahrenheit, que indica o dobro, é 2 vezes X. Pronto. Então agora nós temos essa nova equação. E aí você já está percebendo que para resolver essa equação, que é uma equação com frações, a gente vai multiplicar cruzado, né? Então vamos multiplicar o x pelo 9, ou 9 pelo x, 9x. E o 5 vezes 2x menos 32. 5 vezes 2x, 10x. 5 vezes menos 32, menos 160. Agora vamos resolver aquilo que a gente sempre fala, né? Letra para um lado e número para o outro. Vamos pegar esse 10x e passar para o primeiro membro. Vai ficar 9x menos 10x, que é igual a menos x, igual a menos 160. Muito bem, então nós temos que o x é igual a 160 graus Fahrenheit, que é a temperatura em graus Celsius que a gente estava procurando. A em Fahrenheit é o dobro, então nós temos que a temperatura é de 2 vezes 160, 320 graus Fahrenheit. Questão número 4. A primeira coluna da tabela traz variadas temperaturas em graus Celsius. Nessa escala termométrica, os pontos de gelo e de vapor são respectivamente 0 e 100 graus Celsius. Determine o valor correspondente na segunda coluna da escala solicitada, sabendo que na terceira e na quarta colunas encontram-se os valores dos pontos de fusão e ebulição da água nas respectivas escalas. Bom, então aqui a gente tem temperatura em graus Celsius em determinadas situações, calcule a temperatura correspondente na escala, o ponto de gelo e o ponto de vapor. Então aqui, a temperatura aproximada do espaço sideral, menos 270 graus Celsius. E é para a gente determinar a temperatura na escala Kelvin. Né? Já temos aqui a resposta, mas vamos ver como é que a gente faz isso, sabendo o ponto de gelo e o ponto de vapor. Dado isso, entendemos então que a gente não é para utilizar a equação de conversão. Aí você deve estar pensando, bom, mas a gente sabe a equação. Mas o autor do livro sugere que você treine o método de barriguinha por barrigão. Então vamos lá. Olha só, galera. Então aqui a gente tem a resolução dessa questão número 4, a primeira linha, que é para transformar então esse menos 270 graus Celsius em Kelvin. Bom, então já foi informado para a gente qual que é a temperatura de gelo, né, o ponto de gelo, e o ponto de vapor de cada escala. Na temperatura, ou na escala Celsius, nós temos aqui ponto de gelo 0 graus Celsius e o ponto de vapor 100 graus Celsius. Na Kelvin, 273 Kelvin é o ponto de gelo e 373 é o ponto de vapor. Então, nós temos a correspondência. E agora, essa temperatura de menos 270 graus Celsius corresponde a uma temperatura K. Como é que a gente vai fazer isso, então, sem usar a equação de conversão? Então, a gente vai fazer aquela história ou aquele método, né,
que eu disse para vocês, que é a barriguinha por barrigão. É uma variação pequena dividido por uma variação grande. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar essa variação pequena, que é a temperatura 273 menos K, dividido por essa variação 373 por 273. Da mesma forma do outro lado, vamos dividir 0 menos 270 dividido por 100 menos 0. Olha só, tudo que eu falei está escrito. Então, ó, primeiro essa variação por essa variação. Agora, do outro lado, essa variação, que é 0 menos 270, por essa variação, que é 100 menos 0. Ok? Agora, vamos resolver isso aqui. Teremos 273 menos temperatura em Kelvin sobre 100 igual isso aqui, 270 sobre 100. Agora, a gente pode simplificar o denominador. Então, teremos 273 menos 270 igual a temperatura em Kelvin. Tá? Aqui o autor já trouxe esse 270 para cá, que ele era positivo, ficou negativo. E o menos TK foi para lá. Então, ficou TK positivo. Essa é a sentença. Agora, chegamos, a temperatura em Kelvin é 3 Kelvin. Na segunda linha, a gente tem que a temperatura média da Terra é 15 graus Celsius. E na escala Reaumur, quanto que corresponde essa temperatura? Sabendo que na escala Reaumur, o ponto de gelo é 0 graus Reaumur e o ponto de vapor é 80 graus Reaumur. Olha só, gente, mesmo processo que tínhamos feito anteriormente. Então vamos montar as escalas, né? A escala Celsius com ponto de gelo e o ponto de vapor. Tá. Ponto de gelo para graus Celsius, 0. Ponto de vapor, 100 graus Celsius. E aí nós temos a temperatura de 15 graus Celsius, que corresponde à temperatura média da Terra. E aí, na escala Reaumur, nós temos o ponto de gelo, 0 graus Reaumur, e o ponto de vapor, 80 graus Reaumur. Essa temperatura é que eu tenho que descobrir. Então vamos lá fazer a barriguinha por barrigão. Então vamos pegar uma variação pequena por uma variação grande, igual uma variação pequena por uma variação grande. Vamos começar por aqui então. Qual que é a variação pequena? A temperatura em Reaumur menos 0. E a variação grande? A temperatura de 80 graus menos 0. Muito bem. Do outro lado a mesma coisa. A variação pequena, 15 menos 0. Sobre a variação grande, 100 menos 0. Ok? Agora vamos resolver. Aqui teremos 15, aqui teremos 80 e aqui teremos 100. Podemos, então, passar para o outro membro esse 80 multiplicando. Então, teremos que a temperatura em Reaumur é 15 vezes 80 dividido por 100. Multiplicar, né? E dividir. Então, teremos que a temperatura em Reaumur é de 15 graus Reaumur. A terceira linha, nós temos que a temperatura do corpo humano é de 36 graus Celsius. Qual é essa temperatura em Fahrenheit? Sabendo que o ponto de gelo é 32 graus Fahrenheit e o ponto de vapor nessa escala é 212 graus Fahrenheit. Olha só, pessoal, mesmo processo das atividades anteriores. Então vamos lá. Vamos comparar aqui a escala Celsius com a escala Fahrenheit, né? Então só reforçando, alguém deve estar se perguntando, professor, para que fazer tudo isso se eu já sei qual é a equação de conversão de uma escala para outra? Nós já sabemos, né? Dessas duas escalas. Mas vamos lembrar daquilo que eu disse para vocês durante a aula sobre esse conteúdo. Que em caso de vestibular, dificilmente eles vão dar a escala Celsius e Fahrenheit para vocês fazerem a conversão. Vocês vão ter uma escala arbitrária, como nós tivemos ali no caso da escala Reaumur. Então você precisa entender qual é o método para fazer essa transformação sem ter uma fórmula, sem ter uma equação. Tá ok? Então vamos lá. O que a gente faz aqui então? Barriguinha por barrigão. Essa barriguinha é a pequena variação e o barrigão é a grande variação. Então vamos lá. Vamos começar por esse lado aqui. A pequena variação, a temperatura em Fahrenheit menos 32 está para a variação grande, que é o barrigão. Então 212 menos 32. Igual
a mesma coisa do outro lado. Variação pequena, 36 menos 0, sobre a variação grande, 100 menos 0. Agora só vamos resolver. Então, temperatura menos 32 sobre 212 menos 32, 180. 36 menos 0 igual a 36. 100 menos 0 igual a 100. Agora vamos resolver essa nova igualdade. Vamos passar esse 180 multiplicando e o menos 32, depois que eu multipliquei o 180, vamos somar. Passar para o outro membro somando. Então eu tenho que a temperatura em Fahrenheit é 36 vezes 180 dividido por 100 e o resultado disso somando com 32. Então teremos que a temperatura em Fahrenheit é de 96,8 Fahrenheit. A última linha, nós temos então que a temperatura na superfície do Sol é de 5.500 graus Celsius. Na escala Rankine, quanto que é essa temperatura, sabendo que o ponto de gelo nessa escala nós temos 492 graus Rankine e o ponto de vapor 672 graus Rankine. Então vamos lá, porque aqui nós temos um exemplo de não existir, né, ou não ter o conhecimento de uma equação de conversão. Então a gente precisa fazer um método de resolução para encontrar essa temperatura correspondente. Então vamos lá, galera. Bem rapidinho aqui, temos o seguinte, que a escala termométrica, escala Celsius, ela tem um ponto de gelo 0 graus, o ponto de vapor 100 graus Celsius e a temperatura do Sol é de 5.500. Vamos fazer a correspondência com a escala Rankine. O ponto de gelo é 492, o ponto de vapor 672 e a temperatura que eu quero encontrar está aqui em cima e corresponde a 5.500. Então vamos fazer aqui o processo barriguinha por barrigão. Então, uma variação pequena por uma variação grande. Vamos começar por aqui, ó. A temperatura em Rankine menos 672 dividido por essa outra variação. 672 menos 492. Do outro lado, eu tenho que pegar a mesma forma que eu fiz anterior, a mesma regra. Então, vamos pegar essa variação por essa variação. Então, 5.500 menos 100 sobre 100 menos 0. 5.500 menos 100 sobre 100 menos 0. Agora, nós vamos resolver. Então, teremos 672 menos 472, 180. 5.500 menos 100, 5.400. 100 menos 0, 100. Vamos resolver agora isso aqui, fazendo o quê? Multiplicando o outro membro, o segundo membro, por 180 e o resultado somando com 672. Então, teremos que a temperatura na escala Rankine é de 10.392 graus Rankine. Questão número 5, galera. Uma questão bastante interessante, bem legal de se resolver, tá? E importante. Então, vamos ver aqui. Em determinado dia, na cidade de Rio Branco, a temperatura mínima foi de 10 graus Celsius e a máxima atingiu 25 graus Celsius. Determine a variação térmica na escala Fahrenheit. Bom, então é para determinar a variação. A gente sabe o seguinte, que a variação na escala Celsius sobre 5 é igual à variação de temperatura na escala Fahrenheit sobre 9. Como é que a gente determina essa variação? Essa variação aqui, ó, é a temperatura máxima menos a temperatura mínima, tá? Então, é dessa maneira, tanto na escala Celsius como na Fahrenheit. Então, vamos aqui em cima no gabarito e vamos observar. Vou pegar essa sentença, temperatura, a variação de temperatura em Celsius, temperatura máxima menos temperatura mínima, em Fahrenheit, temperatura máxima menos temperatura mínima. Foi dito no exercício que a temperatura na cidade de Rio Branco, ela variou de quanto? De 10 graus para 15. Então a máxima, de 10 graus para 25 graus Celsius. Então a variação foi de 25 menos 10. 25 menos 10, 15.
sobre 5. O que ele quer? A variação de temperatura na escala Fahrenheit. É isso aqui. Então agora a gente vai resolver. 15 dividido por 5 dá 3. Então agora nós temos essa nova igualdade. Vamos multiplicar o 3 pelo 9, né? Passar para o outro membro o que está dividindo. Vamos passar multiplicando. Então teremos que a variação de temperatura na escala Fahrenheit foi de 27 graus Fahrenheit. Pessoal, a questão número 6, a última então que eu tinha deixado para vocês. Olha só, o gráfico abaixo representa a relação entre temperatura Tx e Ty de duas escalas termométricas x e y. Qual temperatura medida terá a mesma indicação nas duas escalas? Bom, então aqui eu já fiz a correspondência entre variações entre essas duas escalas. É como se eu fizesse a correspondência entre duas escalas, uma do lado da outra. No entanto, agora a gente tem elas perpendiculares, né, entre si. Mas eu posso verificar, olha só. Destaquei aqui uma temperatura x que corresponde a uma temperatura y. Sei que essa temperatura de 32 corresponde à temperatura de 0. Sei que essa temperatura de 50 corresponde à temperatura de 10. Agora a gente pode fazer a variação. Que variação? Temperatura em x menos 32, temperatura em x menos 32, sobre 50 menos 32. 50 menos 32, tá? Você deve estar se perguntando, tem que ser exatamente essa pequena por essa grande? Lembra que a gente falou barriguinha por barrigão, mas se você fizesse barrigão por barriguinha e fizesse do outro lado também barrigão por barriguinha, não teria problema nenhum, tá? Sempre você faz a mesma coisa nas duas escalas. Então vamos lá. Como eu fiz barriguinha por barrigão, eu vou pegar essa barriguinha que corresponde a qual barriguinha? Essa pequena variação, né? Ó, Tx corresponde a Ty, 32 a 0. Então, Ty menos 0, Ty menos 0, sobre, agora o barrigão, 10 menos 0. 10 menos 0. Agora vamos resolver. Tx menos 32 sobre 18 igual a Ty sobre 10. Mas aí a questão, ela pede assim, ó. Qual é a temperatura medida terá a mesma indicação nas duas escalas? Bom, então vamos chamar de temperatura x, né? Existe uma temperatura que é a mesma, tem o mesmo valor tanto na y como na x. Então vamos chamar de temperatura x. Então x menos 32 sobre 18 igual a x sobre 10. Deixa eu pegar um papel para dar um pouquinho mais de espaço. Aí teremos o seguinte, que a multiplicação cruzada, ó, vou multiplicar o 10 por esse fator e o 18 por esse fator. Então vamos lá. 10 que multiplica x menos 32 igual a 18 vezes x. E aí, 10 vezes x? 10x menos 10 vezes 32, 320, igual a 18x. Letra para um lado, número para o outro. Vou aproveitar e passar esse 10 para lá. Então teremos menos 320 igual a 18x menos 10x. Então, menos 320 é igual a 8x. E aí vamos dividir esse 320 negativo por 8. Isso é igual a x. Qual é a temperatura, então? Então, x é igual a menos 320 dividido por 8. Então, teremos menos 40 graus x. Deixa eu colocar aqui o x, está meio difícil, meio apertado. Muito bom. Que também corresponde a menos 40 graus y.